Olá, boa noite. Eu sou Marcos e hoje a gente vai falar sobre TDAH, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Aqui a convidada é Viviane. Ô, Viviane, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Max. Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, tá tudo bem, tô lhe vendo, tô lhe ouvindo, tá tudo ótimo. Seja bem-vinda, Viviane, a essa live. Seja bem Obrigada. todos aí que estão nos ouvindo. A gente vai bater um papo aqui, acho que esse tema é bem interessante. Queria assim, que você começasse a dizer quem é você, né? O que a gente pretende fazer aqui nessa live. Pois não, gente, boa noite. Primeiro, obrigada por todos que estão aqui. Que a vida é corrida. Eu sou Viviane Oliveira, eu sou médica, eu sou neurologista infantil. É uma especialidade que eu não estou me ouvindo, vocês estão conseguindo me escutar bem? Vai estar ouvindo bem, estou ouvindo bem. É uma especialidade que tem um enfoque nos distúrbios neurológicos especializados na infância. Então, minha formação inicial foi de pediatria, a seguir eu fiz neurologia infantil na USP. Eu tenho uma área de atuação de epilepsia, mas minha grande paixão são os distúrbios de aprendizado, onde eu fiz alguns anos de voluntariado no ambulatório lá do HC da USP. O TDAH é uma, um dos transtornos que eu mais gosto de atuar, de estudar, de ver evolução e de desmistificar questões, porque todo mundo acha que conhece alguém que tem TDAH, acha que o diagnóstico de TDAH tem sido exagerado, mas eu estou aqui para comprovar que, embora muitas pessoas digam, fulaninho tem TDAH, cicraninho tem TDAH, estudos comprovam que a grande maioria dos pacientes no Brasil não tem um tratamento adequado, não chegam a ter o atendimento especializado. Então, o objetivo de hoje da live é conscientizar os pais para buscar o atendimento inicialmente com o pediatra e a seguir para o especialista, porque a gente sabe que é difícil chegar até o especialista. Mas ter consciência dos pontos de alerta, do que precisa ser visto, do que precisa ser excluído, de como que os pais têm que se posicionar e, especialmente, validar o sentimento dos pais de preocupação em relação aos filhos, que eu vou falar também um pouquinho mais sobre isso. Olá, Pelo salve, Isa. o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. O que é assim, esse transtorno, né? E quais são os sintomas mais comuns? O transtorno no déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno mental. E ele é multifatorial e ele é neurobiológico. O que isso quer dizer? Isso não depende de crenças, não depende de geografia, não depende de fatores educacionais, não depende de condições socioeconômicas. Ele é um transtorno que ele tem uma base, um embasamento, que ele é considerado biológico. Embora ele tenha uma característica de ser um transtorno neurobiológico, a gente não tem um marcador ainda orgânico, ou seja, não é um transtorno que a gente começa a suspeitar porque houve alguma alteração de imagem, houve alguma alteração laboratorial. É um transtorno de comportamento. São crianças, é um transtorno que inicia-se na vida da infância, e pode, em alguma parte dos pacientes, permanecer na vida adulta, mas é um transtorno que envolve comportamento. A criança ela pode ter um perfil que ele é agitado, ele pode ser imperativo, impulsivo, desatento e também ter essas características combinadas. É o que a gente chama de diferentes apresentações, tá? Então, são os sintomas clássicos do TDAH, especialmente a desatenção, aquela pessoa que muitas vezes ela deixa de prestar atenção ou comete erros por desatenção, tanto em tarefas domésticas, quanto em tarefas acadêmicas, pedagógicas, quanto até em atividades sociais e lúdicas. É aquela pessoa que ela é hiperativa, impulsiva. É claro que existem formas de apresentação, tá?
existem pessoas que têm todas essas características, é a apresentação combinada, que é a maioria das pessoas. Existem pacientes que têm a apresentação predominantemente desatenta. A classificação ela tem mudado, é dinâmica. O DSM-5 ele se atualizou em 2013 e muitas coisas mudaram. E existe o TDAH com apresentação predominantemente hiperativa e impulsiva. Isso vai depender de fases da vida. Uma coisa que é interessante ressaltar é que a forma que a apresentação desse transtorno ele ocorre, ele pode mudar também ao longo da vida daquele paciente. Vai ter algum momento que ele pode ter uma apresentação que seja combinada, e em determinado momento ele pode ter uma apresentação predominantemente hiperativa. De modo geral, o paciente ele tem essa característica, mas é a predominância, não quer dizer que é exclusivamente nesses sintomas. Vanessa, boa noite. Interessante, Eunice, algumas coisas bem, assim, importantes, né? Primeiro que começa na adolescência, segundo que tem tipos diferentes, né? E pegando esse gancho aí, é necessário, né? Falou que se inicia os sintomas na adolescência, mas quanto mais tarde assim, os sintomas, menor é essa hiperatividade, ou maior a hiperatividade, tem alguma correlação dessa? Normalmente, o DSM-5, que é a forma de padronização mais atual, então, assim, vou explicar para os pais por que a gente tende a padronizar formas de diagnóstico. Isso tem o objetivo de gerar resultados de pesquisa, especialmente para tratamentos, que sejam mais efetivos, e que não seja somente a impressão de um pesquisador, de outro pesquisador, que tente unificar a forma de enxergar esse transtorno. E aí, o DSM-5, ele mudou algumas questões de classificação. Então, a pessoa que tenha o TDAH, ela normalmente tem o início dos sintomas antes dos 12 anos de idade. Antes do DSM-5 ou DSM-4, a idade limite para o corte de pensar o início dos sintomas era considerada 7 anos de idade. Por que isso mudou? Os sintomas, eles podem existir desde a mais tenra infância, não existe uma idade limite para a gente dar o diagnóstico, o padrão de atenção, o padrão de hiperatividade, o padrão de impulsividade, ele vai ser comparado ao perfil e à idade daquele paciente. Então, obviamente, sintomas de um adulto hiperativo são diferentes de uma criança hiperativa, porque uma criança ela vai ter um controle inibitório menor do que um adulto. Então, o adulto que é diferente de uma criança que eu vou perguntar, ele sobe na cadeira, ele sobe na mesa, ele sobe na escada em momentos inapropriados, ele sobe no altar se tiver um casamento. É diferente, um adulto ele vai ter vontade de sair, vontade de subir a cadeira, vontade de pular aquela grade em vez de passar na fila como todo mundo, mas ele tenta se conter por questões sociais e de maturidade que vai desenvolvendo. Mas os sintomas, pelo DSM-5, eles inicialmente começam antes dos 12 anos de idade, especialmente para captar os pacientes que são adultos e tentam rememorar como é que era na infância deles. Quando tratava-se de um fator de critério antes dos 7 anos, muitos adultos que não tinham acesso ao tratamento, acesso a neurologistas, eles não vão lembrar como era o comportamento dele. E é válido quando você recorda o seu comportamento antes dos 12 anos e se você tinha características de desatenção, de impulsividade e de hiperatividade. Não sei se eu respondi essa pergunta. Sim. Você falou uma outra coisa assim que é necessário para o diagnóstico, critérios clínicos, né? Não são necessários exames complementares na grande maioria das vezes, porque basta preencher os critérios que a gente que tem uma tabela apropriada para a idade, como você bem explicou aí. Então, é preciso ter, assim, a pessoa não consegue se concentrar, né? Mas ela é hiperativa. Ou o contrário, ela é hiperativa, mas ela não consegue se concentrar, ou seja, não tem, só tem uma parte, né? É isso. Pode-se dizer que essa pessoa tenha ou possa ter TDAH? Pode. É aquela questão da apresentação. A maioria
mais frequentemente, de 50% a 75% dos casos das crianças, adolescentes e adultos que podem perdurar sim com sintomas, cerca de 65% das crianças elas remitem os sintomas, tem estudos que dizem 50%, tem estudos que dizem 65%, mas tem uma porcentagem que permanece com sintomas na vida adulta ou fatores comórbidos, que eu posso falar isso um pouquinho mais. São outras doenças que estão muito associadas ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas a forma que essa pessoa pode ter, ela pode ser de tanto desatenta quanto a hiperativa e impulsiva. E os critérios, eles envolvem algumas questões. São 9 questões que a gente pergunta de forma objetiva para os pais em relação à desatenção. Muitas vezes você comete erro, deixa de prestar atenção a detalhes, você deixa de prestar atenção em tarefas ou atividades lúdicas, muitas vezes parece não escutar quando lhe dirigem a palavras, não segue instruções ou determinadas tarefas que são direcionadas, tem dificuldade de organizar tarefas, evita, não gosta, procrastina aquela atividade que você sabe que tem um esforço mental prolongado. Então é uma pessoa que é capaz de fazer uma redação, mas fica, uma redação, eu tenho que sentar, parar, concentrar, eu vou fazer só mais tarde, só mais tarde, só mais tarde. E a função executiva de quem é desatento é muito ruim. Então aquela pessoa ela tem uma dificuldade de entender que ela vai precisar de 3 horas para fazer isso, não meia hora para fazer antes de entregar para a aula que vai começar. E essa pessoa às vezes perde coisas necessárias. E olha, já ouvi histórias absurdas. Já vi história de pessoa que foi de carro e voltou de ônibus. E isso pode acontecer. Ou crianças que perdem o óculos, ou que perdem a mochila, que voltam para casa com o tênis trocado, porque não prestou atenção. Então, facilmente, essa pessoa perde objetos importantes para ela. É facilmente distraído por estímulos externos. É muito esquecido em atividades diárias. Então, esses são critérios, são 9 pontos que a gente pergunta de desatenção. 9 pontos que a gente pergunta em relação à hiperatividade e impulsividade. Para a criança, a gente precisa ter 6 pontos de um ou de outro, ou de forma combinada. Para adultos, a partir dos 17 anos, adolescentes maiores, são 5 pontos. Então, a gente consegue ser um pouco mais benevolente em relação à quantidade de itens para caracterizar o transtorno. E é muito importante que haja um diagnóstico diferencial. É por isso que é importante que os pais não só consultem o Dr. Google, pensem naquele algoritmo mecânico do Google, porque existem diversas outras questões que a gente tem que excluir antes de fechar um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O DSM-5, ele segue passos para a gente chegar naquele diagnóstico. Então, a gente tem os critérios A. Nossa, é uma criança que ela é agitada, ela é desatenta, mas esses sintomas, eles estão realmente presentes antes dos 12 anos ou começou um pouco depois? Talvez aos 15 anos a criança começa a ter algum transtorno endocrinológico, começa a se tornar mais irritada, mais esquecida. Você pode ter um transtorno tireoidiano ou outro, e isso, que é comum nessa faixa etária, não é a idade comum de começar os sintomas de desatenção ou hiperatividade, por exemplo. Então, esse não preenche o critério B, que é o critério DSM-5. Será que aqueles sintomas, eles acontecem em mais de um contexto? Isso é fundamental para o diagnóstico. E isso é algo que eu sempre falo para os pais, quando os pais chegam para mim e falam, eu acho que meu filho tem TDAH. Eu falo, olha, vamos ver se isso realmente está presente em casa, na escola, no karatê, no balé, na igreja. É necessário que esse comportamento ele perdure por um período de 6 meses e ele esteja presente em mais de um ambiente, porque isso é necessário para o critério C do DSM-5 para a gente ter o diagnóstico. Outro critério que vai identificar que há um transtorno e que vai me motivar a tratar medicamentosamente ou com relação a terapias são extremamente importantes, saber se esse paciente que tem toda essa sintomatologia, se ele tem prejuízo. Se ele tem prejuízo acadêmico ou se ele tem prejuízo social. Se, a despeito do paciente, ou a criança ou adolescente, ser extremamente agitado, estiver tendo queixas dos pais, ele não apresente um prejuízo acadêmico ou um prejuízo social, não vou conseguir caracterizar um transtorno. A gente pode fazer outras medidas de orientação parental, avaliar o que está acontecendo com essa criança, mas eu não consigo caracterizar um transtorno. E um critério E, que o critério E, eu com sotaque de São Paulo, o critério E esses sintomas, eles têm que ter alguns fatores de exclusão. Então, transtornos mentais maiores, como esquizofrenia, ele exclui o diagnóstico de TDAH.
O DSM-5 mudou em relação ao autismo. Agora, a gente pode ter, sim, o autismo e o TDAH junto. A gente sabe que 65% a 70% dos pacientes com autismo ele tem a comorbidade de TDAH. Isso não exclui como critério diagnóstico, tá? Ou outro transtorno mental, um transtorno de humor, uma depressão grave. Quem tem uma depressão grave não vai ter atenção. Quem tem um transtorno de ansiedade grave não vai ter atenção. Então a gente tem que tratar o transtorno de humor e identificar isso como um fator que está gerando vários prejuízos cognitivos para essa criança ou adolescente. Nádia Interessante. chegou? Sim, deixa eu ver. Oi. Quando, assim, mas na prática, né? É muito comum a pessoa estar ansiosa e ficar desatenta, naturalmente perde o sono também, e muitas vezes fica irritada, né? Impulsiva. E aí, imagina-se que possa haver uma confusão muito frequente, né? Entre o transtorno de ansiedade e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. De que forma, assim, do ponto de vista prático, o leigo pode ter a ideia de que o problema vai mais para um lado do que para o outro? Primeira coisa, procurar ajuda médica de uma forma realmente consistente. Há sempre uma questão da família ter um certo temor de chegar ao neurologista e considerar que a ansiedade é um transtorno que é controlado pela própria pessoa. Não, olha, você está ansioso, tenta respirar, tente orar. Ansiedade, transtornos de humor, ansiedade, depressão, eles não têm relação com o esforço ou não daquela pessoa. É um transtorno neurobiológico, existe tratamento medicamentoso. O ponto que ponto-chave que a gente tem que pensar quando é uma criança que ela é ansiosa e ela é desatenta, identificar o que é que começou primeiro, quais são as características que são mais sintomáticas, porque esses dois transtornos, eles caminham juntos de uma forma muito significativa. Então, qual é o grande X da questão de você ter uma criança desatenta? Eu já vejo essa pergunta. Criança com epilepsia tem atraso de desenvolvimento, pode ter TDAH. Já eu respondo. Qual é o grande X da questão de você ter uma pessoa que ela é desatenta e também ela é ansiosa? Há uma grande possibilidade dela ter os dois transtornos. O TDAH ele vem com comorbidade em 40% a 80% dos pacientes. E é extremamente comum que a gente tenha que tratar ambos os problemas. Como é que eu faço para entender o que é que eu vou tratar primeiro? Eu vou ver o que é mais sintomático. Existem formas do neurologista triar quais são os sintomas mais predominantes, se são sintomas ansiosos ou se são sintomas clássicos do TDAH. Os sintomas de ansiedade, eles envolvem várias questões, como sintomas físicos, para a gente começar o tratamento, taquicardia, sudorese, sensação de cabeça vazia. Existem escalas validadas. O SCARED é uma escala validada, que é medo em inglês, é uma escala que tem validade em português, que a gente pode aplicar com a família e identificar quais são os pontos. É uma fobia social, é uma questão, é um medo de ir para a escola, é uma ansiedade de separação, essa criança ela tem uma ansiedade generalizada. Claro que isso é uma forma muito mais simplificada e estruturada de visualizar, mas a gente consegue, pelos sinais e sintomas, ver quais são os sintomas mais importantes daquela criança e ver qual o transtorno que predomina. E a gente trata o transtorno que predomina, se é o ansioso ou se é o desatento. Lembrando que eles vêm muito comumente casados. Existe o raciocínio do neurologista de falar, eu vejo que você tem os dois, eu vou tratar o que está mais intenso e a gente vê como é que vai ser a sua resposta. Eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas, pessoal. Tem que. Um perguntou assim, um que tem um paciente, criança que tem epilepsia, Vander está perguntando. Criança que tem epilepsia tem atraso no desenvolvimento. Pode ter TDAH? Pode. Tem várias. E tem atraso de desenvolvimento, pode ter TDAH. O atraso de desenvolvimento ele pode gerar também uma questão relacionada a algum prejuízo cognitivo, isso pode diminuir naturalmente a atenção. Então, assim, o que eu diria antes de responder se essa criança que tem epilepsia e tem um atraso de desenvolvimento, e que os pais dizem que tem TDAH, provavelmente os pais acreditam que ele seja ou desatento, ou hiperativo, ou os dois. A gente tem que entender qual é o estágio de desenvolvimento que ela está, qual que é o prejuízo que ela tem, e essa criança ela teria que ser avaliada para a gente identificar direito. Mas poder? Pode.
pode vir como comorbidades. Um exemplo clássico de epilepsia que tem 4 vezes mais chance de ter o TDAH e que é subdiagnosticado é epilepsia ausência. Então, são comorbidades que vêm muito associadas. Então, aquele paciente que tem muitas crises de ausência, eles comumente têm também o TDAH e eles precisam de um tratamento combinado para ter uma otimização na vida pedagógica, na vida acadêmica. O pessoal está perguntando a respeito do tratamento. A gente vai comentar isso aqui, esse tratamento medicamentoso, ou medicamentoso, efeito colateral. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre isso. Só assim, um paciente que tem, uma pessoa que tem, eu já fui desatento uma vez e era muito irritado, né? E hiperativo, né? Eu já tive isso uma vez, eu posso ter o diagnóstico de TDAH, né? Isso na infância. Ele falou, precisa ter 6 meses de sintomas contínuos, né? Precisa preencher esses critérios todos aí. Fica melhor, tá? Como é que funciona. Certo, olha, o fato... Desculpa. Pode falar. Pode continuar essa pergunta, desculpa, eu te interrompi. Em relação a, assim, só para concluir aqueles critérios, para ficarem mais, assim, robustos em relação ao que é afastar, o que é preciso ter e tal. Joey. Então, vamos lá. A gente tem uma criança que ela é agitada. Ela é agitada, ela tornou-se agitada no último mês. Ela sempre foi uma criança tranquila, sempre foi uma criança que nunca houve queixas na escola. O comportamento dela mudou nesse último mês, não é algo consistente. Não entra no critério do DSM-5, de critério diagnóstico de TDAH, porque a gente precisa de um comportamento consistente nos últimos 6 meses. A gente tem que investigar o que está havendo com essa criança se for algo que aconteça há menos de 6 meses. Então, esse período de 6 meses ele é super importante. E eu vou dizer mais uma coisa. Estudos bem robustos, um estudo na Nature de 2020, ele indica que a maioria dos pacientes que tenham TDAH, os pais começam a notar sinais e sintomas desde quando eles tinham 2 anos. A idade média que eles começam a buscar um tratamento formal, adequado, e chegam ao diagnóstico entre 5 e 10 anos. Então, dificilmente um pai que se preocupa com o filho, ao chegar no especialista, ele vai ser taxado como precipitado, porque a gente sabe que a maioria já passou por poucas e boas em reuniões de escola, em situações difíceis na vida, com questões de autoestima da criança, criança que sofre bullying, porque os colegas eles têm dificuldade de se relacionar com a criança que é impulsiva e hiperativa. Então, o tempo, habitualmente, quando é um tempo mais curto do que 6 meses, faz com que o médico pense, será que existe algum transtorno orgânico que está acontecendo com essa criança? Então, é muito importante que essa criança tenha uma triagem básica de saúde. Como é que está o sono dessa criança? Criança dificilmente ela vai manifestar sonolência como um sinal de que ela está privada de sono. Criança não é um adulto pequeno, eles são seres em neurodesenvolvimento. Então, o principal sintoma de uma criança que é privada de sono, que não tem uma rotina muito bem estruturada, isso eu não estou julgando os pais que têm uma criança agitada ou que esteja irritada, mas é importante, e a gente avalia isso na consulta, o principal sintoma de uma criança que está privada de sono é irritabilidade, é impulsividade, é desatenção, é uma dificuldade de memorização. O sono, ele é extremamente importante para concretizar aprendizado. Tanto é que crianças que têm tipos de epilepsia que predominam de uma forma muito importante durante o sono, uma das sequelas é dificuldade de memorização, dificuldade de aprendizado. Então, por isso que todo pediatra, ele reforça muito, ele é super insistente em falar que criança tem que dormir cedo e dormir bem. E o tempo de sono, ele tem sido muito afetado nessa geração atual. As crianças, elas têm tido hábitos que se assemelham ao hábito de um adulto, do pai, dormindo meia-noite, e aí tem que acordar às 7 horas da manhã. 7 horas de sono é um padrão bom para adulto. Para uma criança de 6, uma criança de 8 anos, ela precisa às vezes dormir 10, 11. Tem crianças que são dormidoras mais longas, podem dormir 11 horas e meia. Então, as horas de sono, elas são extremamente importantes. A rotina também é extremamente importante. A diferença entre dislexia e TDAH. O TDAH, ele é um transtorno
do neurodesenvolvimento, né, que tem aquela etiologia multifatorial e neurobiológica. E ele gera um comportamento que ele tem aquelas características de hiperatividade, desatenção e impulsividade. Ele pode vir junto com a dislexia. Ele pode vir junto com transtorno de comportamento, que alguém perguntou se a criança com TDAH ela pode ser irritada. A dislexia é um transtorno de aprendizado em relação à leitura e escrita. São diagnósticos e transtornos diferentes, mas que podem vir casados. Infelizmente, o TDAH não é tão simples, nem tão charmoso quanto muitas pessoas pintam. Muitas pessoas dizem, nossa, eu sou hiperativo, e se taxa como alguém extremamente produtivo, mas não é assim. O TDAH, ele vem muito associado com outros transtornos, e a dislexia é um transtorno outro, que faz com que o aprendizado da leitura e da escrita ele se torne muito mecânico, muito sofrido. Quem dirige lembra como era difícil quando dirigia. Lembra, ai meu Deus, agora eu vou passar a primeira marcha, agora eu vou passar a segunda marcha, agora eu vou apertar o acelerador, agora eu vou fazer isso. O disléxico, o processo dele de alfabetização é uma constante retomada de formas mecânicas que não se torna automático sem a ajuda de um profissional. Então é extremamente desgastante para um paciente que é disléxico ler e escrever, diferente de quem não tem esse transtorno. Então, dislexia e TDAH são transtornos diferentes, mas podem vir associados. Alô, Yanda, obrigada. Você falou muito de diagnósticos diferenciais aí, né? Tipo, Muita hipertireoidismo, coisa. grupo de sono, falou de dislexia, diagnóstico diferencial com autismo, com depressão, ou com ansiedade, com depressão. O paciente que não ouve, ou que não enxerga, ele também pode ser taxado de desatento, né? Às vezes é uma subvisão, audição subnormal e pode deixar a pessoa irritadíssima, criança especialmente. Pode. Eu já tive alguns pacientes que tinham, inclusive, um enorme atraso de linguagem, tinham algumas características que se assemelhavam a. Isso eu estou mudando de assunto, se assemelhavam ao autismo infantil, que era um transtorno realmente aditivo. Pacientes que têm TDAH, eles podem ter, na evolução, algum atraso de linguagem, alguma dificuldade motora, de motricidade grossa também, isso está associado. Então, é necessário realmente ter uma investigação, excluir causas orgânicas. É por isso que eu sempre reforço que o acompanhamento de um paciente com TDAH ele não deve ser unicamente com um neurologista infantil. O paciente deve ter um bom pediatra, deve ter sido bem avaliado, deve ter feito todas as triagens necessárias, prévias, para excluir causas orgânicas e estruturais. E aí sim, pensar no transtorno neurobiológico. Muito bem. Agora, uma coisa assim que a gente vê muito paciente, por exemplo, tem separação ou briga entre pais, alcoolismo de pais, usuários de drogas, muitas vezes leva a impactos na atenção e na hiperatividade da criança, né? E Levam. quanto isso pode ser confundido com TDAH? Olha, em relação a dinâmicas familiares que interferem no aprendizado da criança, isso é facilmente identificado. O transtorno, ele não depende de um momento de vida daquele paciente. Agora, isso aí isso pode se ampliar muito, tá? Existem situações, por exemplo, existe o estresse normal, existe o estresse tóxico, que é aquela criança que vive num ambiente de extrema negligência, um ambiente de extrema violência. Se for uma criança que tenha passado a primeira infância num ambiente de estresse tóxico, isso gera inclusive alterações da estrutura cerebral dela. Mas eu não estou falando. Isso aí são crianças, por exemplo, que vivem em uma condição extremamente adversa a todos os fatores neurobiológicos que ela estava naturalmente proposta a ter. Então, ela vive no ambiente de negligência, no ambiente de pais que talvez usem drogas e não estejam dando o mesmo acompanhamento, no ambiente de violência. Isso por si vai gerar um acometimento no neurodesenvolvimento dessa criança. E aí é um quadro. Outro quadro é uma criança que sofreu um estresse de separação parental, que é um estresse que a gente considera um estresse tolerável. Não é um estresse cotidiano. O estresse cotidiano é aquela criança que estava passando, tinha uma poça de água, escorregou. É um estresse, mas é um estresse necessário para a sobrevivência.
Um estresse que é o estresse mais intenso e tolerável, divórcio, luto, ele pode mudar temporariamente o comportamento e rendimento da criança, mas isso é facilmente identificado pela equipe multidisciplinar e também com uma boa conversa com o neurologista. Não é algo que se confunde com o transtorno, porque o transtorno ele persiste e aquela questão quando está associada a um fator de um estresse de relação familiar ou algum momento de vida, ele tende a ser passageiro. Então, essa criança que sofreu com um luto, a gente passou por um período de Covid, que foi extremamente estressante para a sociedade e para o mundo. Uma criança que sofreu um litígio familiar, ela pode mudar temporariamente aquele comportamento, mas não é um transtorno que persiste. O TDAH, ele é algo persistente, ele tem um fundamento biológico. A região frontal, neurotransmissores, dopamina mudam quando você tem, de fato, um TDAH. Interessante. Um comentário assim, de que um paciente, por exemplo, ansioso, ele é uma criança ansiosa, ele pode ter uma ansiedade relacionada à tarefa específica, como você comentou ali, né? Mas é necessário no TDAH ser mais de um âmbito da atividade de vida diária da criança, né? Sim, desculpa. Isso, e que atualmente o paciente, quando você dá uma medicação apropriada para TDAH, num paciente ansioso, ele tende a piorar a ansiedade mais ainda, né? Ao contrário do que seria no TDAH, de se esperar que ele melhore, né? Então, assim, você falou ali de a gente já partindo então para o tratamento não medicamentoso. Qual a primeira abordagem? O que costuma ser feito na prática do neuropediatra quando se está frente a um diagnóstico de TDAH? Quando a gente está à frente do diagnóstico de TDAH, a primeira questão que a gente vai se colocar é uma criança que ela tem o TDAH apenas, ou ela tem TDAH e comorbidades? Isso muda muito a perspectiva do neurologista. Quando a gente tem uma criança que tenha TDAH, sem a comorbidades, o que é a minoria, ela pode ter uma resposta a tratamentos não medicamentosos, a depender da evolução. Mas escuta o que eu estou falando, a maioria das crianças, existem estudos que eles indicam o efeito de tratamento, que é o effect size. Esse efeito de tratamento, ele é substancialmente mudado quando uma criança que de fato tem o TDAH bem investigado, bem documentado, bem avaliado, ele é substancialmente mais significativo quando a gente inicia a terapia medicamentosa do que quando a gente coloca apenas terapias não medicamentosas. Isso não quer dizer que terapias não medicamentosas não sejam fundamentais na boa evolução desse paciente. Mas o tratamento medicamentoso, ele muda muito o curso da doença dessas crianças, porque, como eu reforcei várias vezes, existe um transtorno, eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas, eu vou voltar, viu, pessoal? Existe um transtorno orgânico com relação a neurotransmissores. Então, o paciente que tenha um TDAH sem uma comorbidade, ele pode iniciar terapias como terapia cognitiva comportamental, para estimular a função executiva. Olha, eu chego na escola, eu tenho que fazer tal e tal atividade, eu tenho que fazer, melhorar meu planejamento, minha função executiva. E aí eu posso começar uma terapia com o ATCC. Mas a maioria dos pacientes, eles têm realmente uma mudança, um effect size que é considerado grande quando a gente começa a farmacoterapia. Quando a gente tem o TDAH e faz apenas o tratamento farmacológico, a gente tem um efeito de resposta mais alto do que se fosse apenas o tratamento não farmacológico. Agora, se o paciente ele tem o TDAH, não sei se eu estou complicando demais, e uma comorbidade, um TDAH e uma dislexia, um TDAH, oi Cristina, um TDAH e um transtorno opositor desafiador. Esse paciente, ele necessita de medicação para ter uma evolução adequada e necessita de ter junto terapias. Outro ponto que é importante também na prática em relação ao tratamento é a idade. Se o paciente ele
tem uma determinada idade, uma idade, mas tem a maioria dos guidelines, ele orienta a terapia com neuroestimulante a partir dos 6 anos de idade. Existem outras terapias que a gente pode fazer em crianças menores se notarmos durante a evolução se há grande prejuízo. Então, riscos que crianças com TDAH têm, por exemplo, são riscos de acidentes. É um risco maior. Uma criança que ela tem um TDAH, que na nova classificação, o que não tinha na classificação anterior, na nova classificação a gente pode sim colocar aquele quadro clínico como leve, moderada, grave. Se a gente tem um quadro que ele tenha um prejuízo mais intenso, ele é considerado grave, e em uma criança menor a gente pode começar outras terapêuticas diferentes dos neuroestimulantes clássicos, tá? Como metilfenidato, lisdexanfetamina. Então, assim, uma mensagem importante quando a gente pensa em terapêutica é que a terapêutica combinada é a mais interessante, que envolve terapia cognitiva ou terapias específicas se o paciente tiver algum transtorno de aprendizado, como dislexia, uma fonoaudióloga é extremamente importante, e a terapia, o tratamento medicamentoso. Bom, Daniele Bittencourt perguntou assim, o diagnóstico de TDAH no início pode se confundir com autismo. Em que momento esses diagnósticos se divergem? Olha, a Daniela está falando é uma coisa que é super interessante. Pacientes com TDAH, é aquilo que eu falei, existe o TDAH, existem as apresentações, e existe a classificação de acordo com o prejuízo. Isso não era algo que existia antes de 2013. Antes era só TDAH. A apresentação combinada, imperativa, ou apresentação desatenta. Mas agora sabe-se que existe uma intensidade de prejuízo naquele paciente. Se o paciente ele tem um TDAH que seja com um impacto importante grave, ele pode ter, por exemplo, um atraso na linguagem. Mas há outros comemorativos de um paciente que tenha autismo infantil que faz com que a gente consiga chegar ao diagnóstico de autismo infantil. Tá? Esse início de pensar nos dois diagnósticos normalmente é numa investigação inicial. Se o paciente ele perdura e mantém um acompanhamento longitudinal com equipe médica e equipe multidisciplinar de uma forma adequada, ele chega no diagnóstico. Que uma coisa que acontece, que a gente vê muito, são pais que acabam sofrendo uma forma de ansiedade de querer o diagnóstico, de ir no neuro, de ir no psiquiatra, em outro, e não seguir aquele acompanhamento longitudinal, de ter a expectativa de que em uma única consulta, em poucas consultas, aquele diagnóstico seja estabelecido. Então, a dúvida no momento inicial de acolhimento daquele paciente que chega com aquela queixa, ela pode acontecer, mas com um bom acompanhamento evolutivo, o diagnóstico diferencial, ele surge. Existem alguns transtornos mais complexos, transtornos de aprendizado não verbal, alguns quadros que eles ficam realmente, existe uma sobreposição. Existem pacientes que têm TDAH e autismo, podem ter os dois juntos, tá? Então, talvez aquele paciente que tem aquela suspeita dos dois pode ter os dois quadros juntos, mas esse diagnóstico ele vem, só é necessário um acompanhamento longitudinal. E não adianta ir só uma vez no neuro e esperar que o neuro avalie. O neuro precisa de uma equipe multidisciplinar junto para chegar ao diagnóstico. O neuro precisa de uma impressão de uma terapeuta ocupacional, precisa da impressão da escola, porque é um ambiente social, precisa da impressão da fonoaudióloga, precisa, muitas vezes, quando há pacientes que são privilegiados de ter essa avaliação, de ter uma avaliação de uma neuropsicóloga. Eu falo uma porque a maioria são mulheres, de neuropsicólogos, que são profissionais que têm o treinamento específico para fazer investigação cognitiva. Então, é aquilo que eu falo, existem testes que são testes validados para avaliar a atenção. Não é a minha impressão de um paciente que dá atenção daquele paciente, ou a impressão do Marcos, ou a impressão da Maria. É um teste padronizado para a idade que aquele paciente se encontra, para o perfil daquele paciente, a nação daquele paciente, e como que ele está em relação à atenção para um paciente de 6 anos, para um paciente de 7 anos, para um paciente de 8 anos. Naturalmente, nossa atenção ela tende a crescer. À medida que a gente vai se tornando mais maduro, nosso cérebro vai desenvolvendo mais, o lobo frontal vai tendo um melhor controle inibitório, torna-se menos impulsivo, então isso vai mudando com a idade.
Uma neuropsicóloga, por exemplo, é uma das profissionais que são extremamente importantes quando a gente tem dúvidas em relação ao diagnóstico para validar testes que, se for uma boa neuropsicóloga, com uma boa formação, se outra boa neuropsicóloga reproduzir, o resultado vai ser semelhante. Existem vários testes, não só de atenção, mas de linguagem, de impulsividade. Existem testes cognitivos que avaliam qual é o seu controle de impulsividade. Muito bem. Vendo, a Isso. gente tem ouvido muito mais esse termo, né, TDAH, hoje do que antigamente, né? É realmente uma coisa nova ou já tem muito tempo que esse termo, né, que essa literatura, qual é a incidência nos dias atuais, né? E mudou essa incidência ao longo dos anos? Isso é para Não, olha, o histórico do TDAH, ele é extremamente interessante. O TDAH, ele não é um transtorno que ele é considerado novo, que é considerado uma moda do momento. Historicamente, existem neurologistas, o Hoffman é um neurologista extremamente conhecido, existem sinais neurológicos, sinal de Hoffman, que ele tem um poema que ele fala do Fidget, que é o Fidget Philip. Ele faz um poema de uma criança que ela é extremamente agitada, extremamente impulsiva, que quebra coisas, que deixa o pai zangado. E isso foi em 1835. Então, o relato médico de pacientes que tenham comportamentos de hiperatividade, de agitação, eles existem há muitos anos. E isso foi evoluindo ao longo da ciência. Vários cientistas, neurocientistas reconhecidos, eles foram gradualmente classificando e considerando pacientes que tenham características de hiperatividade, de agitação, como pacientes que têm um determinado tipo de transtorno. Inicialmente, foi considerado um transtorno que tinha alteração na estrutura do cérebro, depois viu que não era, que era uma alteração em relação à conexão e neurotransmissão. E o histórico mais recente em relação à OMS, classificação, o TDAH, ele já está classificado na OMS em códigos internacionais de doença desde 1973. E aí foram feitas mudanças, em 80, em 1995 e, por fim, em 2013. Mas o quadro de um paciente com TDAH, ele não é algo novo. Existem fatores neurobiológicos que já são vistos há muito tempo. Não sei mais o que você perguntou, que eu já me perdi. Então, não é algo recente. A prevalência, né? a prevalência. A prevalência no mundo, existem algumas variações. No mundo e no Brasil. No mundo, estudos entre 3 a 6%. Então, 3 a 6%. No Brasil, em média, 5,8% das crianças, elas têm o TDAH. E embora haja diversos estudos muito bem estruturados para esse transtorno, é algo que realmente muito impactante. Cerca de 95% dos pacientes que têm o transtorno, eles não têm o tratamento adequado, eles não chegam nem perto ao tratamento adequado. E no que é que isso implica? Isso implica em questões de saúde pública, de piora emocional desse perfil de crianças que se tornam adultos, piora social, dificuldades psicológicas. Então, uma criança que tem o TDAH e que não tenha a possibilidade de ter o tratamento adequado, eles têm um maior risco de ter diversos comportamentos de risco. Então, abuso de drogas, e então isso se torna talvez um ciclo social e também genético. Há um forte fator de hereditariedade. Então, o risco de uma criança herdar genes que estão associados e o risco de pais, né, terem filhos que tenham TDAH é mais alto do que o pai e mãe que tenham asma, por exemplo, que é uma doença sabidamente de origem familiar e genética. Então, a hereditariedade, ela existe. Então, existe esse ciclo vicioso de pacientes que não têm aquele tratamento adequado. E comportamento de risco. Então, abuso de drogas acontece em 9 a 40% dos pacientes que têm TDAH. Delinquência, abandono escolar,
gravidez não planejada, acidentes de trânsito, aumenta-se a mortalidade nas pessoas que têm esse perfil e não têm o tratamento adequado, chega a ser 2 vezes de causas não naturais, ou seja, acidentes, especialmente meninas. Embora seja uma doença que tem uma prevalência maior em meninos. Não acontece só em meninos, mas em ambientes não especializados, acontece em 3 meninos para cada menina. Em centros acadêmicos especializados, em 10 meninos para uma menina. E, então, é um transtorno que ele gera diversos comprometimentos, inclusive na vida de relacionamento. Pacientes que têm TDAH têm maior risco de ter divórcio. É difícil, não é tão simples. Pois é. Eu escolhi algumas perguntinhas aqui. Renata chamou Ah, a pergunta sim. assim, ó, todo paciente que tem déficit de atenção necessariamente é hiperativa? Eu acho que a gente respondeu, mas assim, para ficar claro, o paciente que ele pode, para ele ter TDAH, eu imagino que ele tenha que ter déficit de atenção e hiperatividade, conforme os critérios, né, número X de cada um, a depender da idade, enfim, mas que pode ter uma predominância de um em relação ao outro, não é isso, Viviane? Explica aí direitinho. Exatamente. Exatamente. Um paciente que ele tenha o TDAH, ele pode ter diversas formas de apresentação. Ele pode ter a apresentação combinada, que é a mais clássica. É aquele paciente que ele é hiperativo e desatento. Ele tem os dois. Ele tá lá, ele se mexe muito, ele tem aquela impulsividade, ele não espera a vez dele para brincar, ele fura fila. Então, ele pode ser também aquele paciente que está lá, aquela criança que está lá no mundo da lua. Então, ele pode ter as duas características, é o mais comum, é o combinado. Existe a apresentação, que é a apresentação desatenta, é aquela criança que é distraída. Os desatentos demoram mais de vir ao consultório médico. Tende a ter um predomínio um pouquinho maior em meninas, para ter essa apresentação, TDAH de apresentação desatenta. Eles demoram mais de ir ao médico porque eles dão menos trabalho. Então, assim, aquela criança que dá mais trabalho, que é mais agitada, que gera mais queixas, que é chamada na coordenação diversas vezes, ela alcança o acompanhamento e o atendimento médico com mais brevidade, porque comove mais toda a sociedade. O desatento, ele tem um prejuízo muito maior para ele mesmo. Em relação ao aprendizado, em relação a perder objetos, em relação à autoestima, eles demoram mais para chegar a ter o atendimento. E tem aquela forma que tem a apresentação predominantemente hiperativa e impulsiva. Eles também chegam no diagnóstico ao consultório quando tem a oportunidade, porque eles realmente comovem mais toda não só os pais, mas a escola e o entorno. Então, existem formas, apresentações, e como eu falei, eles podem ser divididos em leve, moderado ou grave. Perfeito. E ele fez um comentário, ele é psicólogo, fez um comentário aqui. Um adulto com diagnóstico de TDAH tardio, por conta da dificuldade funcional ao longo da vida, percebe-se incapazes de lidar com situações do dia a dia, e isso influencia muito no humor. Exatamente. Então, vê sintomas de ansiedade presentes secundariamente, né, ao transtorno. Daniele falando ali, pergunta porque foi a que falou do autismo, né, a diferença, a semelhança do autismo com o TDAH. Tem um menino com 7 anos com autismo e uma menina de 3, investigação. No início tinha muita semelhança e agora ela percebe as diferenças. As duas fazem terapia multidisciplinar. Gerusa pergunta aqui como ter um diagnóstico preciso se só a avaliação neuropsicológica é suficiente. A gente comentou, tem algumas escalas, né, que os médicos usam, mas talvez você tenha mais coisas a falar sobre isso. O diagnóstico ele se torna mais preciso quando a gente tem um acompanhamento mais organizado e mais multidisciplinar possível e mais longitudinal possível. Então, na medicina nunca existe nunca, nem sempre. Então, um paciente que chega para a gente que tenha características de autismo infantil que chega na primeira consulta, eu não vou chegar no diagnóstico na primeira consulta, eu não vou falar para os pais. Pode ser que esse paciente tenha alguma questão orgânica, ele tenha um transtorno de audição. Já acompanhei paciente que tinha um transtorno auditivo extremamente grave, mudou totalmente o comportamento e a evolução dele. Ele tinha características de irritabilidade, tinha características de impulsividade, mas tinha outra questão. Então, para chegar ao diagnóstico preciso, é necessário persistência.
paciência e uma equipe multidisciplinar. E o mais importante é o acompanhamento dessa equipe, que seja um acompanhamento realmente coerente. Não adianta que os pais fiquem insatisfeitos de que a criança não mude o comportamento com 3 ou 4 sessões de psicoterapia, que não chega ao diagnóstico quando vai apenas para um determinado profissional, por mais que invistam naquele profissional. Então, por exemplo, eu fiz uma avaliação neuropsicológica que é uma avaliação super importante, mas ela precisa ter outros elementos para conseguir chegar ao diagnóstico. O diagnóstico ele é mais complexo do que somente a avaliação de um único profissional. Ele é necessário uma equipe, é necessário que o pediatra avalie toda a parte orgânica e estrutural, é necessário que o neurologista avalie, é necessário que os terapeutas façam intervenções e avaliem, é necessário também um relato social do ambiente externo, da escola, se a criança não estiver frequentando a escola, de algum centro comunitário. Muitas vezes eu usava isso quando a criança ainda não está na escola, em algum outro ambiente. A gente tem essa descrição. Então, o diagnóstico ele é amplo e não é com um único profissional. Eu já vi o relato de uma mãe que falou assim, olha, eu fui numa consulta, o médico mal olhou para mim, passou 20 minutos com meu filho, disse que ele tinha autismo, eu rasguei o papel e fui embora. E ela tá certa. Não é assim que funciona. Por mais que seja a impressão que aquele médico tenha, por mais experiente que aquele médico tenha, ele precisa ter tempo e uma equipe para chegar num diagnóstico tão complexo, como transtornos de desenvolvimento geral, de modo geral, TDAH, autismo, transtornos de aprendizado. Exatamente. A consulta com o pediatra tem que ser bem cuidadosa, né? Analisando vários aspectos sociais, interação com os profissionais. Viane, a gente está acabando a live. Eu vi aqui que a Priscila comentou a prevalência deve estar subestimada pelo acesso ao diagnóstico. Você vê a importância dessa live, né, de não só divulgar a patologia em si, que cada vez mais está ganhando visibilidade por ter critérios mais nítidos e as pessoas também estão conhecendo melhor. E, enfim, dê aí suas últimas palavras, impressões, fale o que você tiver que falar, uma mensagem final. Olha, como mensagem final, eu gosto muito de falar alguns artigos que eu fiz a revisão recentemente. Tem um artigo da década de 80, que é bem antigo, mas um artigo de 2018 que ele reforça essa informação. Quando os pais eles têm alguma preocupação em relação ao neurodesenvolvimento do seu filho e eles levam essa criança para o especialista ou para avaliação multidisciplinar, 70 a 80% desses pais tinham razão. Então, se vocês, como pais, mães, tias, têm alguma preocupação em relação ao neurodesenvolvimento do filho de vocês, não se inibam, não se deixem serem diminuídos na sua suspeita, na sua preocupação. De forma contrária, pais que veem que o filho está bem, não tem nenhuma preocupação. Essas crianças, quando são avaliadas em testes validados, 94% de fato está bem. Mas a gente conta com apoio social, por isso que escola é extremamente importante, porque existem outras pessoas no ambiente social que também chama a atenção. Dificilmente eu atendo no consultório uma família cuja a mãe ou o pai não percebiam nada. Mas quando isso acontece, a escola percebe. Então, o ambiente social ele também é importante. E outro ponto extremamente importante desses estudos, e que eu vivencio isso no consultório, essa suspeição de que algo diferente, algo errado, algo que não está dentro do normal com seu filho, ela não depende de escolaridade, de experiência com crianças. Então, você não precisa ser pediatra, neuropediatra, professor, ou ter tido muitas crianças na sua família para suspeitar que há algo fora do comum. Não depende de escolaridade, de convivência com crianças, de condição socioeconômica ou de situação geográfica, tá? Essa é a mensagem. Então, empoderem-se como pais e se te preocupar alguma coisa, procure ajuda. Muito bem, adorei, viu, gente? Adorei a participação de todo mundo. Essa live vai ficar gravada, assim. Obrigada. Vou gravar, vou deixar nesse Instagram e também no, no site da própria clínica. É um prazer ter Joia. você
viu? Obrigado a todos por Igualmente, participar. gente. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Um abraço, pessoal. Obrigada por estar aqui. Tchau, tchau. Obrigada, Priscila. Obrigada.